Olá pessoal, professor Matheus novamente aqui com vocês e hoje vamos lá pessoal, vamos falar sobre matrizes, vamos continuar aí nosso terceiro vídeo sobre matrizes, né? E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a questão dos determinantes, tá? Bem, o que é um determinante de uma matriz, né? O determinante de uma matriz, ele vai ser um valor real que associamos a essa matriz. De que maneira a gente vai associar esse valor real? A gente tem ali algumas técnicas que a gente utiliza para calcular esse valor real que representa essa matriz para nós, tá? Só que o determinante, ele só pode ser calculado em matrizes quadradas, certo? A gente viu, né, nos vídeos anteriores, né, o que são matrizes quadradas. São as matrizes do tipo 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, tá? E aí, pessoal, nós temos aí algumas técnicas, né, algumas regras que são utilizadas para obter esse determinante para nós. Uma delas é a regra de Sarri, tá? Que ela é utilizada principalmente, né? Ela só pode ser utilizada para matrizes da ordem 2 por 2 e 3 por 3, tá? E depois a gente tem a regra de Chió. A regra de Chió, ela já é mais específica para matrizes de ordens maiores que 3, tá? Contudo, essa regra, ela precisa ali de algumas condições. Por exemplo, para a gente poder usar a regra de Chió, o termo A11, né, o elemento A11, ele tem que ser igual a 1. E aí a gente pode usar a regra de Chió, certo? Então, o que vai acontecer aqui para nós é que o nosso M e o N, né, eles têm que ser menores ou iguais a 3 para sarros, né? E aqui a nossa ordem, né, M e N maiores iguais que 3, né, maiores que 3 no caso. Então nós temos essas duas técnicas. Existem outras coisas que a gente pode utilizar aqui no cálculo de determinantes, né? Uma delas, também a gente tem a questão do cofator, isso, mas não é o assunto que a gente vai tratar nesse vídeo. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar como a gente faz para calcular, né, o determinante de uma matriz utilizando a regra de Sarri, tá? Bem, então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma matriz, né, genérica, do tipo, né, ela é uma matriz 3 por 3 e os nossos elementos, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Para a gente poder calcular o determinante da nossa matriz, ela será composta por multiplicações, tá? Adições e subtrações. Na aula anterior, né, eu coloquei para vocês aí que toda matriz 2 por 2, 3 por 3, né, toda matriz quadrada, elas possuem uma diagonal que é chamada da diagonal principal, tá? E nós temos também a nossa diagonal secundária, certo? A nossa diagonal principal, só lembrando, né, gente, ela vai sempre, né, da esquerda para a direita, certo? Então ela vai lá para nós da esquerda para a direita, ok? E a nossa diagonal secundária, ela vai para nós da direita para a esquerda, certo? Tudo bem? Então, só tome cuidado aí no vídeo, né? Porque provavelmente ele vai dar trocado, né? Então, na verdade, né? Quando vocês estiverem assistindo o vídeo aí, né? Vai estar daqui para cá e daqui para lá. Então, nossa diagonal principal, né, é essa daqui. E a nossa diagonal secundária
é essa. Observem que isso é o primeiro ponto que a gente precisa identificar, né? As diagonais principais e secundárias. E eu peguei já para vocês, gente, para a gente trabalhar com a de grau 3. Porque eu trabalhando com a de ordem, né? 3 por 3, fica mais claro depois para eu fazer com uma de ordem 2 por 2. É mais fácil. Então, basicamente o que a gente vai fazer? Para a gente poder calcular esse determinante, a primeira coisa que a gente faz é, se eu estou em uma matriz 3 por 3, tá? O que nós iremos fazer? Nós temos a primeira coluna, segunda coluna. Primeira coisa que a gente faz, a gente vem aqui e copia a primeira coluna e a segunda coluna, tá? Ah, Mateus, mas por que isso? Isso é uma técnica que é feita, pessoal, para que vocês não precisem ficar realizando as multiplicações, fazendo curvas aqui dentro. Mas é possível também fazer sem esse prolongamento aqui? Sim. Porque aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa diagonal principal. Quantos elementos eu tenho na diagonal principal? 3. O A1, 1, o A2, 2 e o A3, 3. Nós vamos multiplicá-los. Ok? Daí, do lado da diagonal principal, nós vamos prosseguir no mesmo sentido. E aí nós vamos fazer essa multiplicação, ó. A1, 2, A2, 3, A3, 1. Tá aqui a nossa multiplicação. Observe o que eu disse para vocês anteriormente, ó, para evitar que a gente fique fazendo curvas, né? Porque, ó, eu faria A1, 2, A2, 3, e se eu sigo aqui o meu sentido, ó, aonde eu viria parar? Aqui, ó, no A3, 1. Por isso que essa coluna veio para cá, ok? E agora se eu vir para o lado, ó, A1, 3, A2, 1, A3, 2, ó. Se eu venho no mesmo sentido, ó, eu tenho um elemento aqui, eu preciso completar com outros dois, ó. A2, 1, A3, 2, ó. A2, 1, A3, 2. E obtenho a minha outra multiplicação. Agora, todas as multiplicações que a gente realizar no sentido da diagonal secundária, o que vai acontecer? Tá? A gente pode fazer as multiplicações, mas todas elas serão subtraindo. Tá? Nós teremos sempre que inverter o sinal que a gente chega do produto. Tá? Então a gente vai fazer, ó, A1, 3, A2, 2, A3, 1. A1, 1, A2, 3, A3, 2. A1, 2, A2, 1, A3, 3. Tá aqui. Beleza, realizamos as multiplicações. Para a gente determinar, para a gente estabelecer quem é o determinante da matriz A, o que a gente vai fazer? Vou pegar o primeiro produto, faço ele, somo com o segundo, somo com o terceiro. E a partir daí, a gente vai fazer subtrações. Pego o primeiro daqui, ok? Subtraio. Pego o segundo, subtraio. Pego o terceiro, subtraio. Tomem cuidado, porque nesses processos aqui das subtrações, ou até aqui em cima dos valores positivos, nós estamos em uma multiplicação, e lembrando que os elementos aqui podem ser negativos. Então, se eu posso ter valores negativos aqui, isso vai influenciar nessa minha resolução. Ok? Vamos fazer ali um exemplo para ver se talvez fique um pouco mais claro para vocês. Ok? Então vamos lá, ó. Temos aqui a matriz 3 por 3, né? Então o nosso primeiro passo, qual é? Vamos pegar as duas primeiras colunas e vamos copiá-las aqui do lado. Então eu vou copiar 2, 4, 2, 3, menos 2, 1. E agora, o que nós vamos fazer? A multiplicação primeiro no sentido da diagonal principal e depois no sentido da diagonal secundária. Vamos lá, ó. Vamos fazer essa multiplicação aqui primeiro, ó. Então vai ficar 2 vezes menos 2 vezes 1, mais
aqui. 3 vezes 1 vezes 2. Mais 1 vezes 4 vezes 1. Agora vamos fazer no sentido da diagonal secundária. Aqui. Lembrando que nós temos o menos, né? 1 vezes menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Menos 3 vezes 4 vezes 1. Vamos fazer agora essas multiplicações aqui embaixo para ver qual vai ser o valor que a gente vai chegar. 2 vezes menos 2, menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1, 3 vezes 2, mais 6. 1 vezes 4 vezes 1, 4. Agora na volta, 1 vezes menos 2 vezes 2, menos 4. Com o menos de fora, mais 4. 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. 3 vezes 4 vezes 1, 12. Com o menos de fora, menos 12. Então agora vamos fazer essas somas aqui nossas. Ó. Esse 4 cancela com esse, né? E aí a gente vai ter 10 menos 14, ok? Isso aqui vai me dar então como resultado menos 4, ok? A de baixo, pessoal, a de baixo, eu estou retomando com vocês o que a gente viu lá na primeira aula de matrizes. Então, ó, ele quer que calcule o determinante, né, dessa matriz A, que ela está estabelecida por essa lei de formação, ok? Então, primeiro, vamos montar aqui a nossa matriz, certo? Então, ó, ele quer que monte uma matriz que ela é 2 por 2. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos montar aqui do lado, ó, porque senão a gente não vai ter espaço lá. Então, eu vou ter o elemento A11, né? A12, A21, A22. Então, ó, quando o I e o J são iguais, eu uso essa lei aqui, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou ter 1 mais 2 vezes 1, 2. Do lado, ó, quando o I é menor que o J, eu uso a de baixo. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 2. Ok? Embaixo, como é maior, eu uso essa. Então vai ficar 2 mais 2. E aqui, como é igual, eu uso a mesma fórmula. Então vai ficar 2 mais 4, que é 2 vezes 2, 4. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui 3, menos 1, 4 e 6. Essa daqui é a nossa matriz. Só que ela é uma matriz 2 por 2. Como é que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Segue a mesma lógica. Então eu vou fazer a multiplicação no sentido da diagonal principal. Então, ó, 3 vezes 6, né? Vai dar para nós 18. E agora eu faço no sentido da volta. Lembrando que esse aqui é negativo. Então vai ser menos 1 vezes 4, menos 4. Então quanto que isso aqui vai me dar? 22 positivo. Então observem que assim, calcular o determinante de uma matriz não é uma operação tão complicada, né? Quando a gente está falando de uma matriz de ordem 2 por 2, principalmente, né? É uma maneira fácil de você calcular isso aqui. E 3 por 3. A 3 por 3 a gente só tem que tomar o cuidado porque eu preciso prolongar isso daqui. Ah, Matheus, você falou que tem um jeito de a gente realizar isso sem precisar prolongar. Tá, até dá para a gente fazer, ó. Vou copiar aqui do lado a mesma matriz, ó, só para que vocês vejam
essa outra possibilidade. Então eu tenho 2, 4, 2, 3, menos 2, 1, e depois eu tenho 1, 1, 1. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, mesmo sentido, tá? Ó, vai ser 2 vezes menos 2 vezes 1, tá? Aqui a multiplicação. Vou fazer 3 vezes 1, 3 vezes 1, vezes quem? Vezes o 2, ó, vem pra cá. E por fim eu vou fazer 1 vezes 4 vezes 1. Então estão vendo assim que dessa maneira talvez vocês podem se confundir mais para fazer. Mas essa é uma possibilidade sem precisar fazer essa cópia das duas primeiras colunas. E quando a gente vai fazer a volta é a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. 1 vezes menos 2 vezes 2. Vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer agora? Ó? Vai mudar um pouquinho só a ordem, tá? Ó. 3 vezes 4, 3 vezes 4 vezes 1. E por fim, 2 vezes 1 vezes 1, que está aqui. Então observem que dá para fazer dessa maneira? Dá, mas eu acho que vocês podem se confundir mais com essa do que prolongando aqui. Se vocês prolongarem aqui, copiarem, né, quer dizer, essas duas primeiras colunas depois a terceira, eu acredito que fica mais fácil para que vocês não se percam nessas multiplicações aqui. Ok? Então assim, gente, então hoje a gente viu o que é um determinante, vimos que ele só pode ser calculado para uma matriz quadrada, né? Ou seja, de ordens 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, né? Quando m é igual a n. Vimos também a regra de Sarri, que é uma maneira da gente calcular o determinante para matrizes de ordens menores iguais que 3. Ok, gente? Então fico por aqui hoje com vocês e até a próxima.